habitual, né, de hábitos alimentares, mas ele dá uma ideia, assim, de como está a alimentação. Então, lógico, na maioria das vezes, a alimentação do indivíduo não é tão monótona, às vezes até é, né, mas quando a gente faz um questionário, aplica vou usar até um recordatório de 24 horas, ou um diagástrico, como a medicina gosta de chamar esse instrumento, né, ou até o formulário de marcadores, que nada mais é do que um recordatório resumido, né, recordatório alimentar de 24 horas resumido, porque ele realmente quer saber do dia anterior. É para dar uma ideia do que o indivíduo está consumindo. Então, por exemplo, você, né, que você comentou, ontem eu comi hambúrguer. Ok, então, diante disso e diante dos outros marcadores, ele vai te dar a ideia, vai dar ideia para o profissional de saúde, quais os pontos que ele precisa dar uma ajustada. Então, por exemplo, olha, hambúrguer, né, porque qual a questão do hambúrguer? Ele é industrializado ou ele é caseiro, né, feito em casa? Se for industrializado, a gente tem as questões lá do excesso de gordura, do excesso de sal, aditivos e outros componentes lá que a gente não conhece. Então, se esse hambúrguer for consumido com maior frequência durante a semana, aí isso pode vir a ser um problema, né? Então, ele te dá ideias, olha, para você questionar. Então, se você está atendendo, por exemplo, né, um paciente com alguma questão cardíaca, com uma dislipidemia, e aí ele te relata que no dia anterior ele consumiu hambúrguer, pode ser um sinal para você pesquisar um pouquinho mais sobre a alimentação dele, tá? De qualquer forma, a orientação da alimentação saudável, baseada no Guia Alimentar para a População Brasileira, tem que ser para todos, justamente porque a gente não sabe, né, do hábito alimentar desse indivíduo. Mas, quando aparece, né, alguma informação de que esteja acontecendo o consumo de alimentos, né, que são marcadores que podem ser prejudiciais à saúde com a frequência consumida, então, mais um ponto para você trabalhar em cima dessa alimentação. E aí você amplia, né? Então, hambúrguer, embutidos, tal, é uma ideia da alimentação que é rica em gordura, em sal, e aí você vai ampliar as suas orientações. Então, é mais nesse sentido que serve esse instrumento, né, para ter uma ideia da alimentação, uma ideia rápida, né, porque ele é super rápido. Não sei se você chegou a cronometrar, mas o fato de ser sim ou não, ele é muito mais rápido do que quando você precisa fazer um diagástrico, por exemplo. Então, você tem o tempo da pessoa lembrar, não, mas espera aí, ontem o que eu comi, que horas eu comi, como eu comi. Então, isso leva tempo na consulta. E a ideia é justamente ser um instrumento rápido, prático, e que vai te dar alguma noção de como anda a alimentação dele. A outra pergunta foi em relação ao suco de frutas, né? Isso, não, mas só por exemplo, assim, eu não vou ficar, né, me adentrando nas picuinhas, assim, é só para ilustrar o que eu quis perguntar. Tá, não, mas olha, Pedro, a gente está aqui para isso hoje, né? Justamente porque a gente teria aí, né, 4 horas de aula, se fosse presencial, né? E teria muito mais dúvidas. Então, pergunte tudo mesmo, porque a ideia é que vocês levem sempre isso para a prática, né? Então, já fiquem com isso na cabeça, que a vigilância alimentar é justamente acompanhar a alimentação dos indivíduos ao longo do tempo, né, e saber como é que tá meu paciente, e aí você pode utilizar ela de forma individual quanto coletiva, né, então, e aí a ideia é justamente que vocês transformem isso para o cuidado com o paciente, né, então, eu vou começar do suco, aí depois a Lu complementa, né, que aí tem até a ver vai no caminho dos refrigerantes. Então, a questão do suco é assim, quando a gente tem um consumo de suco de fruta, né, e aí a gente está falando, quando ele pergunta, é mais em relação a bebidas adoçadas, né, primeiro porque a população tem o hábito, no geral, né, tem o hábito de consumir o suco de fruta adoçado, então ela além da fruta, ela coloca o açúcar. Isso pode gerar um problema ao longo do tempo, porque deixa de consumir água, depois consome uma caloria muito grande, vazia, né, por conta do açúcar, uma caloria talvez em excesso, porque a gente não faz o suco a gente não, né, normalmente não toma o suco de uma laranja somente, a gente recebe
a gente usa, né, 3 ou 4 laranjas para fazer o suco, e, ao mesmo tempo, fica não vou dizer refeição, mas um alimento, entre aspas, pobre em fibras, por exemplo, né, porque a gente está deixando de usar, de consumir o bagaço da laranja, porque normalmente o suco, por mais que ele não seja coado, o bagaço fica retido, né, a gente não faz o consumo, então isso ao longo do tempo pode ser um problema, né, então a ideia aqui é entender, consumiu suco de frutas, tá? Consome com muita frequência, então que tal se a gente trocasse, né, o suco de frutas, por exemplo, pela fruta, então que ele vai dar muito mais saciedade, vai estar recebendo as fibras, né, todas as vitaminas e minerais sem perdas, porque quando a gente faz qualquer tipo de processamento, especialmente, vou usar o exemplo da laranja, né, a gente tem as perdas, a diminuição, né, da biodisponibilidade de vitamina C, então, assim, a gente tem algumas perdas, então vale a pena a gente consumir o alimento integralmente, para promover o hábito mesmo do consumo da fruta, e do aproveitamento integral desse alimento, tá? Lu? E aí, assim, vocês lembram da epidemiologia que a gente tem os vieses, né? Assim, imagina tentar lembrar como que era o hábito alimentar, que a gente pergunta assim, como que foi a alimentação no período de uma semana, o mês anterior? É mais difícil. Então, assim, para agilizar, o objetivo desse formulário enquanto ele está na sala de espera, ele vai preenchendo, e aí quando chega no seu consultório, você bate o olho e consegue fazer uma orientação, tá? Então, tem esse propósito. Tá? Então, por isso que ele é simplificado, mas assim, tentando pensar assim, no instrumento mais simples, rápido, de fácil utilização. Se você precisar de informações mais aprofundadas, você vai ter aquele momento, ou usa outras ferramentas. Não sei se vocês viram, né? A gente apresentou os dados do Vigitel, né? Que é um inquérito feito por telefone. Eles fazem uma amostra aleatória da população brasileira, né, são apenas aqueles que têm o telefone, né, mas agora a cobertura de linhas de telefone ela é bem grande, né, então, e aí essas pessoas sorteadas que forem acima de 18 anos, eles fazem entrevista anualmente de fatores de riscos para doenças crônicas não transmissíveis. Tá? E aí, nesse questionário, eles conseguem fazer uma pergunta um pouco mais elaborada. Então, por exemplo, quantas vezes na semana consome verduras, legumes e frutas? Né? Menos de uma vez por semana, 3 a 5 vezes na semana, uma vez por dia, 2 vezes por dia, ou nunca, ou raramente, tá? E aí a gente consegue rastrear com relação ao estilo de vida e fatores de risco ou proteção para doenças crônicas não transmissíveis, tá? Então, tem várias ferramentas, tá bom? Tá? Mas é uma pergunta importante. E de suco de frutas, tem um infográfico que eu vou mandar para vocês depois um link, que que ele mostra com imagem, o quanto que a pessoa ganharia, né, de peso, né, com consumo diário de 2 latas de refrigerante ou 2 caixinhas de suco adoçados, tá? Se a pessoa consumisse isso diariamente, ao longo do tempo, quanto que ela ganharia em peso. Então, assim, isso é impactante, né? A quantidade de açúcar que se consome ao final do ano e a quantidade de gordura, né? Então, para finalidade, por exemplo, de atividade de educação nutricional, que a gente quer fazer uma promoção da alimentação saudável, muitas vezes, ao invés de ficar falando, mostrar essa imagem pode ser impactante, tá? Então, e assim, a gente quer reduzir mesmo o consumo de frutas, né? A gente fala de sucos de frutas adoçados e refrigerantes, tá? Que são calorias vazias, né? E os estudos mostram, os estudos de coorte, lembra que a coorte, aquele estudo que a gente vai acompanhando as pessoas ao longo do tempo e vai vendo incidência de câncer, doenças cardiovasculares, óbito, né? E aí eles viram que as pessoas que tinham hábito de consumir refrigerante 2 vezes por dia, comparado às pessoas que raramente consumiam, que eram aquelas pessoas que consumiam menos do que 1 vez por mês, o risco de óbitos era bem maior,
né, se era o dobro. E mesmo com sucos, mesmo com os refrigerantes dietéticos, o risco aumentava também, tá? Isso ajustando pelos vários fatores de confusão. Então, só pelo consumo de refrigerantes e sucos adoçados estavam relacionados com o aumento do risco de óbito, né, e doença cardiovascular e câncer, tá? Quando ele olhava a causa de óbito, tá? Então, né, vamos evitar o consumo de bebidas adoçadas e o refrigerante, tá bom? E vamos substituir por água, né, que é o que o Guia Alimentar para a População Brasileira fala, né? Água a gente tem que consumir por dia, pelo menos 2 litros de água por dia. E aí vocês vão ver, na prática clínica, tem dificuldade de consumir água, estou acostumada a tomar refrigerante. Vocês podem sugerir, e vamos tentar então uma água saborizada, que é colocar pedacinhos de frutas, né, na água. Aí o aroma vai passando para o suco, para a água, né? Então a pessoa consegue consumir a água, né? Ou ervas, né? Põe hortelã, gengibre, fatias de limão, para incentivar o consumo de água da pessoa, tá? Mais alguma pergunta? Não? Bom, eu entendi bem, professora. Muito obrigado. Já ficou mais claro. Obrigada, Pedro. Então, vocês viram, né, que a vigilância alimentar e nutricional, ela pode ser feita por qualquer profissional da área da saúde, tá? Tanto na atenção básica, na prática clínica, utiliza, então, o que a gente faz sempre é antropometria, peso, estatura, dependendo do ciclo de vida, coloca circunferência abdominal, então, que para os adultos, tem os pontos de corte que foram estabelecidos, né, com critérios estatísticos e também epidemiológicos, tá? E é recomendado que alimente o sistema da vigilância alimentar e nutricional, que é o SISVAN, tá? Porque aí, tendo um banco de dados, o gestor, o profissional da saúde, vai conseguir ter um diagnóstico bom de como que está a saúde da população, né? Como que está a prevalência de excesso de peso, que é IMC acima de 25, como que está a prevalência de excesso de peso na minha população, e a partir disso, fazer atividades de promoção de saúde, né, e controle de ganho de peso, tá? E aí, fazendo isso periodicamente, ele vai vendo, se a minha ação foi eficaz ou não, tá? E aí você vai fechando o ciclo, né, da vigilância sanitária, né, diagnóstico, promoção de saúde, fazendo novamente o diagnóstico e vendo se a medida foi eficaz, tá? A de alimentação também, né, é recomendado, porque isso facilita o início de conversa, né, do paciente com o médico, né? E vocês viram, no anexo do formulário de marcador de consumo, que a gente colocou as páginas para vocês, tem como que você pode abordar. Então, por exemplo, a pessoa informou que não consumiu feijão no dia anterior, como que você pode incentivar para que consuma, né? Por que aquele alimento é importante, né? O feijão, ele faz parte do prato típico brasileiro, ele é rico em fibra, né? Então, nos estudos nacionais, né, nas pesquisas feitas com as populações brasileiras, a gente vê que a fonte de fibra da população brasileira não é verdura e legume, é de feijão, né? E a gente está perdendo esse hábito de consumir o feijão, que a gente está vendo nessas pesquisas, né, dos inquéritos ao longo de décadas, né, que a prevalência de consumo de feijão está diminuindo. A gente tem que fazer esse resgate, incentivar as pessoas a consumirem o feijão, tá? Porque ele é rico em fibra e tem o ferro, tá? É o ferro que a gente chama que é o ferro não M, que não é facilmente absorvido pelo organismo. Mas como que você pode facilitar essa absorção? Incorporando junto com a refeição algum alimento que tenha vitamina C, tá? E qual que é o alimento que tenha vitamina C? Né, que vocês conseguem lembrar? Vocês têm algum alimento que consiga lembrar? Frutas cítricas em geral, né?
Frutas cítricas, isso, então, laranja. Feijoada com laranja, aquela coisa, né? Isso, então, assim, o nosso padrão, a dieta do brasileiro, a tradicional, que é arroz, feijão, a carne, salada e de sobremesa uma laranja, é super balanceado, né? Então, por isso que a gente está nesse movimento de resgate do nosso padrão alimentar brasileiro, assim, padrão alimentar, tá? Que a gente tem adotado hábitos alimentares, né, ou preparações de outros países, né, incorporando muitos alimentos ultraprocessados, refeições prontas, congeladas, e é isso que tem aumentado a epidemia de obesidade, tá? Vocês têm visto na literatura o que tem acontecido agora com a pandemia, né? Com a pandemia, as pessoas têm ficado mais tempo sentado, né? Então, o tempo de sedentarismo aumentou comparado com antes da pandemia, né? Isso em todos os estratos, né? A gente fez o levantamento com vocês, né? Saúde dos estudantes, a gente está escrevendo esse artigo, e aí a gente viu que antes da pandemia, vocês ainda praticavam atividade física, né? O tempo de ficar sentado era grande, mas pelo menos no final de semana você conseguiu manter mais ativos e menos tempos de sedentarismo. Com a pandemia, o que a gente viu? Aumentou o tempo que vocês ficam sentados, reduziu a prática de atividade física e a de vocês, dos graduandos da Unifesp, da área da saúde, a gente viu que a alimentação melhorou. Consumo maior, mais frequente, né, de verduras e legumes e frutas, comparado com antes da pandemia, mas a literatura internacional, né, tem mostrado que na pandemia as pessoas têm diminuído o consumo de verduras, legumes e frutas, consumido mais alimentos ultraprocessados, né, então, que é fácil de manter também em prateleira, né, e a literatura tem mostrado que as pessoas, vamos ver se vocês se identificam com isso, têm consumido mais carboidratos simples, né, então, aqueles alimentos com alta densidade calórica, né, que são hiperpalatáveis, então, assim, os docinhos, os chocolates, até como uma forma de controlar a ansiedade, né, e tem um efeito, né, assim, hormonal mesmo, né, de satisfação, então a gente tem visto que tem aumentado esse consumo, né. Na revista Times, né, logo no começo da pandemia, um jornalista tinha escrito assim, que ele tinha ido no supermercado, as gôndolas de batata chips, assim, né, de potato chips, assim, as batatas fritas estavam, assim, vazias, né, enquanto que a de verduras, legumes e frutas até que estavam cheias, né. Então, a de Oreo estava vazia e as de batata frita vazia. Então, o que as pessoas estavam armazenando na sua despensa, né? Então, esses comfort foods, né? E que a gente tem que tomar cuidado, porque consumindo diariamente, né? Esses lanchinhos, né? Mais calóricos acaba contribuindo para o ganho de peso, tá? E também na literatura, assim, a gente tem visto, né? Então, no momento de estresse, o que as pessoas acabam fazendo? Os lanchinhos, né, que não eram um hábito, né, então lanchinho da manhã, lanchinho da tarde, tem entrado os alimentos para se beliscar, né, e ao invés de beliscar alimentos que são menos calóricos e que são mais saudáveis, como frutas, tem sido substituído por essas guloseimas mais ricas em açúcar, né, então que tem contribuído para o ganho de peso, tá, então, vamos nos cuidar. Tá bom? Tá? Então, assim, a vigilância alimentar e nutricional, ela faz isso, né? Acompanhamento da antropometria, peso e estatura, e alimentação, e na prática clínica, para a gente conseguir orientar o paciente para fazer as melhorias e fazendo o seu acompanhamento do estado nutricional, tá? Então, tanto para indivíduo, quanto para o coletivo, porque a gente vai ter os dados e dá para saber como que está a prevalência de excesso de peso na comunidade, que tipo de atividade de educação alimentar, de promoção de saúde que eu preciso fazer para reverter esse problema, tá? Então, tem esse duplo papel.
Tá bom? Ok? Mais alguma pergunta? Dupla carga de doenças vocês conseguiram pegar? Né? Porque nos outros grupos eles tiveram dificuldade, tá? Dupla carga de doença é que, assim, no Brasil, a gente tem problema, né, como problema de saúde pública, o excesso de peso, tá? E também a gente tem, que é, né, o consumo excessivo de alimentos de alto valor calórico e baixo valor nutricional, né, então são pobres em vitaminas e minerais, e do outro lado a gente ainda tem as deficiências nutricionais, tá? Então a gente tem ainda problemas de anemia, hipovitaminose em determinados ciclos de vida, em determinadas regiões, tá? Então, são esses duas pontas, né, de deficiências e o excesso que ainda a gente tem de problema de saúde pública, tá? E os especialistas, eles apontam, né, que a preocupação é que com a pandemia, a gente tenha um aumento dessas deficiências, né, tanto deficiências nutricionais, porque as pessoas têm consumido alimentos pouco saudáveis, e também de excesso de peso, porque as pessoas estão mais sedentárias, a qualidade da alimentação piorou, né? E a gente tem um outro problema, né, que é a insegurança alimentar e nutricional, tá? Não sei se vocês têm acompanhado isso na mídia, né? Essa semana está tendo em Davos, né, a reunião da economia, de economia, e eles têm levantado isso, né? O vírus da desigualdade, né? E por quê? Os números de casos, né, o número de óbitos, elas acabam se acumulando nas populações, né, com maior situação de vulnerabilidade, e a outra preocupação é que a insegurança alimentar e nutricional acometam essas populações, né? O que é insegurança alimentar e nutricional? A dificuldade de acesso a alimentos saudáveis e seguros nutricionalmente, tá? E aí a gente tem acompanhado, eu tenho acompanhado, né, junto com a professora Elke, a saúde dos moradores de Heliópolis, que é a maior comunidade, comunidade da cidade de São Paulo, e uma comunidade chamada Vila São José, que fica no extremo sul de São Paulo, né? E aí a gente vê que quase 90% das famílias têm alguma dificuldade de acessar os alimentos, né? Então, e aí como que a gente faz essa avaliação de acesso de alimentos saudáveis, né? 5 questões, tá? Se desde a pandemia, né, ou, na verdade, o questionário foi desenhado para perguntar sobre os últimos 2 meses, né? Então, nesses últimos 2 meses, se em algum momento teve preocupação de que pudesse faltar algum alimento, né, antes de comprar ou receber dinheiro para comprar, ou receber mais alimento, se precisou reduzir a quantidade do alimento nas refeições, se precisou pular alguma refeição, se a qualidade da alimentação ele acha que está variável e segura, tá? Se ele já se passou fome, tá? Então, são essas 5 perguntas, e quanto maior o score, né, toda a resposta sim, significa que está em maior risco de insegurança alimentar e nutricional, né? E aí a gente viu que 90%, né, das pessoas que a gente entrevistou, que são moradoras das comunidades, têm dificuldade de acesso de alimentos saudáveis, né, e 50% estava com dificuldade de consumir verduras, legumes e frutas, né, e essa pesquisa a gente tinha feito em abril, logo depois que começou a pandemia, e a gente fez outra em novembro, e é o mesmo cenário, né, ainda as pessoas estão com dificuldade de acesso de alimentos, tá, então, é um questionário de segurança alimentar e nutricional, um questionário que a gente vai precisar aplicar, né, também para investigar a segurança alimentar e nutricional, tá? Então, assim, uma coisa, né, eu estou complementando, né, a aula, né, com preocupações mais recentes.
tá? Tudo bem? Mais alguma pergunta? Acho que não, professor, acho tudo certo. Não? Tá. Os colegas, deixa eu ver se no chat tem alguma coisa. Não, não tem nada, né? Então, tudo bem, gente? Podemos encerrar? Eu vou compartilhar com vocês no Classroom, tá? Os resultados, então, do que a gente fez de levantamento lá em Heliópolis, tá bom? Deixa eu só ver. Tudo bem, Marcela? Então, tá. Tá bom. Ótimo. Tá, eu compartilho com vocês, então, os resultados, né? A gente fez um infográfico, mando para vocês, tá bom? Aí vocês vão ver que as famílias estão com dificuldade de acesso de material, itens de higiene, né? Teve comprometimento da renda, e aí a preocupação nossa é que piore, né? Porque auxílio emergencial, a última parcela foi paga agora, não tem mais nenhuma, né, para substituir. O Bolsa Família, no início da gestão do Bolsonaro, ele já tinha reduzido bastante, né, e não tem nenhum outro para substituir esses auxílios, né, a apoios sociais, tá? Ah, isso mesmo, Luiz Gustavo. Uma vergonha, né? Precisa. Eu acho que o pior não é o leite condensado, porque o leite condensado você ainda fala, não, fez algumas sobremesas, mas vocês viram quanto gastou em chiclete? Quanto vai virar, né? Vai ficar lá para poder, o tempo que vai levar, né, para poder desintegrar o chiclete que eles consumiram? É uma vergonha, só isso. Então, absurdo. Absurdo mesmo. Enfim, né? O que eu tenho visto, né? Participação, mobilização social é o que tem dado certo, né, gente? Assim, saindo um pouquinho da aula. Vou até parar de gravar. Mais alguma dúvida, gente? Não? Lu, eu até mandei para o seu WhatsApp, eu não sei se você viu, né, já tinha recebido, mas foi publicado agora, há bem pouco tempo, né, um protocolo para... A pessoa idosa. Isso, os protocolos do uso para usar o guia alimentar para a população brasileira e o outro para a população idosa. Então, foi mais ou menos o que a gente comentou aqui em relação, né, eu identifiquei um consumo de suco de fruta adoçado, então, o que eu devo fazer? Então, é bem legal, assim, acho que a gente pode subir também para o Classroom, né, para poder ser um instrumento para vocês poderem usar. É bem fácil, é bem rapidinho de ler, né, ele está bem pontual, então, para cada pergunta, né, do formulário, ele dá uma orientação. Então, por exemplo, eu estou colando aqui, né, em relação à pergunta do feijão, né? Então, se não ele fala a justificativa, por que é o ideal a gente orientar para o consumo do arroz e feijão, e aí ele dá algumas dicas em relação, por exemplo, a resolver, né, possíveis obstáculos e estratégias para superar os obstáculos em relação ao consumo do feijão. Então, ele dá algumas dicas que são bem pontuais, bem rápidas, e que ajudam, né, no dia a dia para tentar melhorar aí a alimentação, né, sugerir, né, modificações para melhorar a alimentação do paciente. Muito bom, tô vendo aqui, ó, é curtinho, viu, gente? Só para estimular vocês a lerem 20 páginas, só rapidinho, e com muitas fotos, né, imagens, como o Guia Alimentar para a População Brasileira tem feito, né, muito bonito, muito bem prático. Prático, exatamente. E pontual, né? Então, assim, não lembro o que era, qual o problema do suco de fruta. Então, vai lá, e em relação ao suco de fruta, marcador suco de fruta, e aí você já tem a resposta. Ótimo. Então, tudo bem? Podemos encerrar? Tá? Então, quem vai para a aula presencial hoje, boa aula.
né? E obrigada por terem participado aqui da aula, tá bom? Assim que a gente receber as aulas, a gente vai disponibilizar no Classroom. E se algum aluno acabar recebendo, vou pedir para mandar para a gente pedir para subir no Classroom, ok? Tá? Combinado, professora. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tá, Tchau, fiquem bom bem, tá ano. bom? Bem. Saudades de vocês, né? De ver a carinha de vocês, né? Até mais, tá bom? Fiquem bem. Tchau. Tchau, Tchau. tchau. Parou a gravação? Parei. Peraí. Não, acho que não.